Boa noite! Deixa eu colocar aqui o tema da live fixado. Boa noite! Boa noite, Amanda! Boa noite, pessoal que tá chegando, pessoal que tá assistindo essa live por gravação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como que você está, Amanda? Como que você chega aqui hoje? Boa noite, Mari! Vou pedir para vocês darem muitos coraçõezinhos nessa live agora, se for possível, porque quando a gente dá os coraçõezinhos, o Instagram distribui essa live aí para mais pessoas. Boa noite, Renata. Vou esperar só mais um minutinho, gente, para as pessoas entrarem. Boa noite, Senhor Natal, meu pai. Gente, eu liguei pro meu pai esse final de semana, Senhor Natal, Natal Jorge de Almeida, que está aqui, e ele falou que ele viu a minha live. Eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada, pai, você não tem ideia. Quero muito agradecer todos os presentes aqui nessa live. Hoje a gente vai falar sobre a nossa criança interior, né? Por que você deve curar a tua criança interior? Eu estou no processo de cura da minha criança interior faz alguns anos já. Acho que meu pai pode até dizer, né? Minha criança era atentada. A minha criança era atentadinha. Né, pai? Eu vou tirar um tarô da criança interior antes da gente começar. Vamos ver se vem alguma consciência. Veio justamente a carta do trabalho. O que é o trabalho para vocês? Eu vou deixar essa carta aqui, eu não vou ler agora. Boa noite, Bina! Eu tirei uma cartinha do tarô da criança interior e veio justamente a cartinha do trabalho, né? O quanto que às vezes a gente é até muito rígido, né? E leva o nosso trabalho muito a sério. E não deixa a alegria e a leveza e a espontaneidade da nossa criança interior se manifestar no nosso trabalho, né? No final da live, eu vou ler o significado dessa cartinha para vocês, tá bom? Mas vamos começar o nosso conteúdo de hoje, pessoal. Eu quis trazer esse tema da cura da criança interior para cá, pro Instagram, por quê? A gente tem conversado um pouco sobre se sentir perdido, né? Sobre iniciar o processo de autoconhecimento, sobre viver da nossa essência. Se a Mari tá aqui ainda na live, a Mari me trouxe esse questionamento, né? Como que eu faço para viver na minha essência, né? Viver a minha verdade, colocar a minha alma no mundo. E aí eu quero muito trazer essa consciência para vocês, que a criança que nós fomos um dia, a nossa criança interior que mora aqui no nosso coração, ela é a nossa essência pura. A nossa criança é a nossa essência pura. Então, uma das formas da gente viver a nossa essência é se conectar com a nossa criança interior. O que acontece é que muitas vezes a nossa criança interior ela está ferida, porque ela passou por muita coisa. Quando a nossa criança interior ela está ferida, a gente acaba se conectando com as dores da nossa criança e projetando as dores da nossa criança na nossa vida adulta.
através do nosso adulto infantilizado. Então, eu já vou trazer essa consciência para vocês. Por que a gente tem que curar a nossa criança interior ferida? Porque é através da cura da nossa criança interior ferida que a gente vive a nossa essência. Que a gente vive a manifestação da nossa alma aqui na Terra. Só que, para a gente acessar a mais pura essência da nossa criança interior, a gente precisa entender como que ela tá. A gente precisa entender quais são as necessidades dela, quais dores ela carrega ou carregou. A gente precisa cuidar dessa criança. Então eu já quero, já de praxe, trazer essa consciência para vocês. Por que a gente tem que curar a nossa criança ferida? Pra gente viver e acessar a nossa essência, a nossa alma. E, gente, por que a nossa essência, a nossa alma está na nossa criança? Vou trazer alguns conteúdos para vocês agora. Quando a gente chega nesse mundo, bonitinhos, chegamos nesse mundo. Quando a gente chega nesse mundo, a gente é uma folhinha em branco. É uma lousa em branco, né? Do 0 aos 7 anos de idade, esse é o período onde a gente passa pelo nosso desenvolvimento mental. É o período onde o nosso cérebro se desenvolve, inclusive fisicamente, né? Do 0 aos 7 anos, basicamente, a gente vive em teta. Quem já experimentou o Theta Healing aqui sabe do que eu tô falando, né? No Theta Healing, quando a gente acessa a onda teta cerebral, a gente acessa o nosso inconsciente, né? Quando nós somos crianças, do 0 aos 7 anos, é como se a gente vivesse em teta, vivesse inconscientemente. O nosso consciente e o nosso inconsciente, eles ainda são uma coisa só, né? Então é bem nesse período, do 0 aos 7, que a gente desenvolve o nosso sistema de crenças. E como que a gente desenvolve esse sistema de crenças? Bom, a gente tem um papai, a gente tem uma mamãe. E esse papai, essa mamãe e essa família, né? Às vezes a gente tem um irmão, né? Dependendo da nossa configuração familiar, independe disso, né? Na verdade, o nosso sistema de crenças se desenvolve. Muitas crenças que se desenvolveram nesse período da nossa vida, que é a nossa primeira infância, ditam a nossa vida adulta. Porque, gente, do 0 aos 7 anos, a gente vive muita coisa. Não sei se estão ouvindo uma música, deixa eu baixar aqui. Tá tocando uma música aqui? Calma aí. Baixei. Do 0 aos 7 anos, a gente vive muita coisa. Vocês conseguem lembrar? Respondam pra mim aqui no chat. Vocês conseguem lembrar do período da vida de vocês? Quando vocês tinham 7, 6 anos de idade? Alguém tem memórias dessa época? Coloquem aqui pra mim. Eu vou até aproveitar aqui, ó. Vou até encaminhar minha live aqui pra uma galera. Coloquem pra mim.
Vocês conseguem lembrar de alguma coisa da vida de vocês? Com 7 anos, com 6 anos, com 5? Eu consigo lembrar com 5 pra frente. Eu consigo lembrar com 5 pra frente. Por quê, gente? Por que isso acontece? Porque até os nossos 7 anos, o nosso cérebro estava se formando, o nosso inconsciente era misturado com o consciente, né? Muitas dessas memórias mais profundas ficaram no inconsciente, que a gente não acessa todos os dias e tudo mais. Amanda, poucas coisas, mas lembro que foi a época que eu descobri diabetes. Mari, mais de coisas marcantes. Então, gente, muitas das coisas que a gente não lembra desse período da nossa vida foram justamente as coisas que formaram o nosso sistema de crenças. E o que é uma crença, né? Uma crença é algo que você acredita como verdade absoluta. E as nossas crenças sustentam e refletem nos nossos comportamentos. Então, muitas das crenças que foram formadas, né, na nossa infância, nós trazemos essas crenças para a vida adulta e aí a gente acaba tomando determinados comportamentos por causa dessas crenças. Talvez essa crença fazia sentido lá atrás, quando você tinha 7 anos, mas talvez na vida adulta essa crença não faça mais sentido. Então, por que é importante, né, a gente curar a nossa criança interior? Muitas respostas dos nossos padrões comportamentais, do tipo de relacionamento que nós estamos atraindo hoje na nossa vida, tem a ver com a nossa infância. Tem a ver com a nossa infância. E tem um outro ponto que eu quero trazer para vocês de conhecimento, né? A gente nem vai aprofundar nisso hoje, mas existem 2 formas da gente desenvolver o nosso sistema de crenças, tá? O mais forte, sem dúvida, é através da vivência, né? Tudo que a gente viveu na nossa infância, que a gente observou do nosso pai, da nossa mãe, foi se instalando no nosso cérebro como uma verdade absoluta, como crença, tá? Mas a gente também pode herdar as crenças do nosso pai, da nossa mãe, do nosso sistema familiar, dos nossos ancestrais. Aliás, o nosso sistema de crenças, ele começa a se desenvolver desde quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Tudo que a nossa mãe sentiu durante a gestação, se ela sentiu medo, se ela sentiu, não sei, insegurança, nós também sentimos. Só que crenças desenvolvidas no ventre da mãe e crenças ancestrais, isso é algo que é um papo para outra live. É um papo para outra live. Mas o que eu quero falar para vocês, né? Ah, tá, beleza. Não lembro muito do que aconteceu antes dos 7 anos. Tudo bem, né? Muitas vezes a gente não lembra, porque muitos anos se passaram, né? Mas muitas vezes a gente não lembra do que aconteceu na nossa infância porque doeu, porque machucou. Então, se você tem alguma sensação interna dentro de ti, de tipo, eu não lembro da minha infância, eu não lembro muito o que aconteceu, provavelmente pode ser que tenham acontecido coisas que tenham te magoado. E
você não lembrar dessas coisas é até um mecanismo do teu próprio cérebro, do teu próprio corpo de te proteger daquilo. E, gente, do 0 aos 7 anos, o nosso cérebro é uma massa única, consciente e inconsciente. Depois, o nosso cérebro se divide. 5% é o nosso consciente, 95% é o nosso inconsciente. Olha quanta coisa a gente repete e não tem nem noção que a gente repete. Olha quanto padrão, quanta crença está sustentando os nossos comportamentos e a gente não tem nem noção de que crenças são essas. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como pode funcionar, né? O que está acontecendo hoje na minha vida? Será que a minha criança é ferida? Gente, muita coisa aconteceu na nossa infância. E não é que aconteceram coisas ruins. Às vezes aconteceram coisas ruins mesmo. Mas não é o que te aconteceu na tua infância. É como você registrou aquilo. Você entendeu? Curar a nossa criança ferida é muito mais você olhar para como ela interpretou os acontecimentos na vida dela, na infância dela. Sim, às vezes muitas coisas ruins aconteceram mesmo, né? No meu caso, vocês já sabem, eu perdi a minha mãe e o meu irmão quando eu tinha 5 anos de idade. Aquilo foi um trauma pra mim, um trauma que eu tive que ressignificar, uma dor que eu demorei muito pra acessar e pra entender. Demorei 20 anos pra viver o luto da minha mãe e do meu irmão. Mas como que eu registrei aquilo? Sabe? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque muitas pessoas chegam até mim e falam assim: nossa, não, minha infância foi maravilhosa, os meus pais são maravilhosos, me dou super bem com os meus pais. Tá tudo bem, gente. Você se dá bem com os teus pais, a tua infância ter sido uma infância incrível. Mas provavelmente aconteceram algumas coisas que geraram alguns registros em você que se transformaram em crenças. Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Gente, como que era a configuração das famílias na época que nós nascemos? Há 30 anos atrás, né? Provavelmente, nós somos de uma geração aonde as nossas mães não trabalhavam, certo? Os pais trabalhavam, os homens da casa trabalhavam e os filhos ficavam bonitinhos em casa, a mãe cuidando, dona de casa, cuidando do filho, tudo bonitinho. Me conta aí nos comentários, quando vocês nasceram, as mães de vocês trabalhavam ou não? Tipo assim, elas cumpriram lá o aviso de, não sei se naquela época era 4 meses, 5 meses, não sei, e depois elas foram trabalhar. Me contem aqui nos comentários. Vocês sabem o que estava acontecendo ali na época que vocês nasceram? Como que era? Os pais trabalhavam, a mãe trabalhava, né? No meu caso, o meu pai trabalhava. A minha mãe, pelo que eu sei... Ô pai, se meu pai estiver na live, responde aí. Pelo que eu sei, o meu pai trabalhava e a minha mãe ficava em casa comigo, tá? Amanda, sua mãe trabalhava, vou te trazer uma consciência, né? Do 0 aos 2 anos, o bebê, ele não entende que ele é um serzinho à parte do pai e da mãe. Do 0 aos 2 anos, o bebê, ele acha que ele é inclusive parte da mãe, que ele é uma pessoa só.
né? O quanto, Amanda, no teu caso, até me fala se ressoa isso pra ti. Se a tua mãe cuidou de você por um período de alguns meses e depois começou a trabalhar, o quanto que talvez isso não tenha gerado um registro nas tuas células de separação, de abandono, de falta de amor. Olhar para as feridas da nossa criança interior é justamente a gente entender a perspectiva do quê? É como a gente se sentiu. Não é como... Não é o que aconteceu efetivamente, é como a gente se sentiu. Aí, ó, meu pai falou que trabalhava e minha mãe cuidava de você e da casa. E aí, Amanda, o quanto que talvez o fato de, por exemplo, você era cuidada pela tua avó. Houve uma separação do teu bebezinho com a tua mãe. A tua mãe estava sendo ruim por ela trabalhar? Não, provavelmente não. Provavelmente a tua mãe estava, inclusive, trabalhando para poder te dar mais coisas ainda, para poder cuidar de você ainda melhor. Mas como será que o bebê da Amanda registrou aquilo naquela época? Muitas vezes você pode ter registrado como um abandono, uma desconexão da mãe. Vocês conseguiram entender que não é o que aconteceu, é como a gente registrou aquilo? O meu pai saía para trabalhar e minha mãe ficava em casa. Pai, desculpa, mas o quanto que eu não registrei nas minhas células, e eu já até trabalhei isso em terapia, de que meu pai ali era ausente. Meu pai não estava lá presente comigo. Fui abandonada pelo meu pai. Só que o meu pai ele estava trabalhando, inclusive, para me sustentar. Será que meu pai estava me abandonando mesmo? Na verdade, meu pai estava só me amando. Mas eu registrei nas minhas celulinhas o quê? Meu pai me abandonou, meu pai não me ama. A Amanda falou, sim, faz todo sentido. Isso ressoa no tipo de relação que temos hoje, que é bem objetiva. Amanda, toda vez que a gente se sente abandonada por uma pessoa, ou a nossa criança interior se sentiu abandonada por alguém lá atrás, pelo pai, pela mãe, isso gera uma quebra de confiança. Como que eu vou confiar na minha mãe e no meu pai, sendo que eles me abandonaram? Como que eu vou confiar nas pessoas? Como que eu vou confiar no meu relacionamento? Como que eu vou confiar nas minhas amizades? Aí você começa a entender um registro de abandono lá atrás, na tua infância, começa a ditar os teus relacionamentos como adulta. Você se sentiu abandonada pela tua mãe, pelo teu pai lá na tua infância, houve uma quebra de confiança entre você e os teus pais. Como você vai confiar em qualquer outra pessoa se você não confia na tua mãe e no teu pai? Aí você acaba indo pra vida, crescendo, se relacionando. Não confio no meu parceiro, sou insegura dentro dos meus relacionamentos. Não confio no meu trabalho, não confio nas pessoas, não confio em ninguém. Não confio em eu mesma. Não confio em mim. Vocês conseguem entender como que começa a dinâmica? Foi uma sensação lá de trás que reflete na tua vida adulta. Aí você acaba se tornando um adulto, por exemplo, inseguro, que não consegue se entregar dentro de um relacionamento, que tem dificuldade de se expressar. Muitas vezes, se a gente tem algum registro de abandono lá atrás, gente, muitas vezes a gente se coloca num lugar de agradar todo mundo para não ser abandonada. Inclusive, esse era o meu lugar de fala, né? O quanto que eu sempre fui uma criança boazinha, né? Eu sempre fui boazinha, né, pai? Pode falar. Eu era meio terrorzinho, né? Mas depois eu fiquei boazinha.
Porque eu tinha medo de ser abandonada. Porque eu tinha medo de ser rejeitada. E dentro do boazinha, gente, tem a Giovana que não reclama, a Giovana que não incomoda, a Giovana que quer agradar, a Giovana que não dá limite, a Giovana que não fala não pros outros, a Giovana que não expressa as necessidades. E aí a gente acaba vivendo... Se a nossa criança queria ser boazinha lá atrás, para agradar todo mundo, para não tomar bronca, para não ser punida, para não ser abandonada, para não ser rejeitada... Gente, imagina esse adulto. Um adulto que carrega uma criança interior, que tinha que ser boazinha. É um adulto que não dá limite. É um adulto que quer agradar todo mundo. Quando a gente carrega dentro de nós uma criança ferida, a gente se torna um adulto infantilizado. E a gente projeta as dores da nossa criança ferida dentro dos nossos relacionamentos. Eu tinha muito disso, de ser a criança boazinha, né? Porque eu não queria incomodar as pessoas, porque eu não queria incomodar ninguém. Porque meu pai tava batalhando, minha avó tava batalhando, tava todo mundo lá batalhando, eu tava vendo todo mundo super se esforçando. E eu falei, cara, eu não vou incomodar ninguém agora. Só que nesse processo de eu não vou incomodar ninguém, eu me sentia sozinha, né? Eu não expressava as minhas necessidades, o que eu tava realmente sentindo, precisando, porque eu não queria incomodar. O quanto que a minha expressão, quando eu era criança, não era uma expressão inteira, né? O quanto que eu guardava pra mim. E o quanto que guardar pra mim ficou registrado dentro de mim. Não é seguro eu me expressar. Aí começam as crenças. Crença, não é seguro eu me expressar. Crença número 2. Se eu me expressar, eu vou incomodar as pessoas. Se eu incomodar as pessoas, eu posso ser abandonada. Aí vem outra crença. Se eu colocar os meus limites, eu vou ser abandonada. Aí vem outra crença. E aí, gente, como que a gente vive? Ressoou pra Amanda, pra Mari, pra Sabrina. Gente, e aí o que acontece? Geralmente quando a gente não quer incomodar os adultos, né? A criança não quer incomodar os adultos. O que acaba acontecendo? Ela acaba amadurecendo antes do momento certo. Quando a gente amadurece e começa a lidar com problemas de adultos enquanto a gente é criança, a gente perde a nossa infância. Quando a gente perde a nossa infância e a gente não é criança no momento certo, a gente vai ser criança em outro momento. Com 20, com 30, com 40, por aí vai, entendeu? Então, gente, como é importante curar a expressão da nossa criança. E sabe por que tô falando de expressão? Tá me vindo muita expressão, tá, gente? Tá me vindo garganta aqui, socorro. Porque uma coisa é a gente acessar a nossa essência, né?
É a gente saber o que a gente é, o que a gente quer. Mas outra coisa é a gente expressar a nossa essência. O quanto que a gente precisa curar a nossa expressão. A expressão da nossa criança. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Se vocês têm dificuldade de expressar, de se comunicar, né? Façam essa pergunta pra vocês. Como que era se expressar na tua infância? Quando é que foi perigoso se expressar na tua infância? E realmente, né, muitas vezes a gente lidou com pais e mães que davam limite, né, que não deixavam a gente falar, né, mas muitas vezes a gente se calou por amor àqueles adultos, né. Eu não vou me expressar aqui, eu não vou expressar as minhas necessidades porque eu sei que é difícil para eles e tal. Por isso que eu falo, olhar para a criança interior não é tentar achar culpados, é entender quais foram os registros que ela teve. Eu vou contar uma história para vocês, tá me vindo agora esse exemplo, não sei se vai ressoar com alguém aí. Mas... inclusive meu pai tá na live, meu pai vai falar. Inclusive, pai, esse exemplo eu acessei recentemente, tá? Acessei no meu inconsciente, gente. Gente, eu sempre tive uma sensação de ser pequena, de ser inferior às outras pessoas, tá? E eu sempre fui pequena, fisicamente. Sempre fui pequenininha, magrinha, mirradinha, sempre, né? E eu achava que essa sensação de inferioridade era disso, de todo mundo ficar falando, Gigi, pequena, fofa e tal. Só que eu acessei esses dias recentemente que a minha sensação de inferioridade veio da escola. Quando eu entrei na escola, no primeiro ano, eu tinha 6 anos, eu não sabia ler e escrever. Só que quando eu entrei na escola, as outras pessoas da sala já sabiam escrever o próprio nome e já sabiam ler algumas coisas. E aí me veio uma memória na cabeça da gente tendo que ler as letras e tal, lá, voz alta, aquelas coisas bem traumáticas de escola, né? E eu não conseguindo. E eu não sabia escrever nem meu nome e nem ler as letras direito, assim. Provavelmente eu tava nervosa, vai saber o que aconteceu na minha cabeça, né? Ou às vezes eu não sabia também, tá tudo bem. Aquele momento de eu estar na escola, na frente de todo mundo, de eu não saber escrever meu nome e de eu ter dificuldade de falar as letras, me gerou um trauma. E esse trauma me gerou um registro. Não é seguro eu falar em público. Não é seguro eu me expressar em público. Me gerou um outro registro. Todo mundo sabe, menos eu. Eu sei menos que todo mundo. Eu sou inferior às pessoas. Eu preciso estudar muito mais para eu conseguir me equiparar às pessoas. Olha quantas crenças uma situação isolada específica que aconteceu na minha infância me trouxe. Quando eu acessei isso, faz uns meses já, meu Deus, foi tipo assim, uma fila de crença pra meio que tirar isso do rolê. Então vocês começam a entender o que
aconteceu com vocês na sua infância? O que aconteceu com vocês na escola? Quando é que foi perigoso falar para vocês? Quando é que foi perigoso expressar? Amanda do céu, provavelmente essas crenças de estudo podem ter vindo com algumas experiências da escola, né? Ou até com experiências dentro da tua própria casa, às vezes, não sei se sua mãe era rígida, se seu pai era rígido. Mans tá aqui também. E uma das coisas muito importantes que acontecem na nossa infância, gente, né? Que inclusive faz parte das nossas crenças, é a construção da nossa autoestima, né? Autoestima é como a gente se vê, como a gente se enxerga. Meu pai, filha, você sempre foi comunicativa. Você lembra quando fez uma participação na rádio em São Carlos? Pai, eu lembro! E, gente, é muito engraçado isso, porque, tipo assim, eu sou geminiana, eu sou comunicativa demais. Só que toda vez que eu ia falar em público, meu Deus, parecia que eu ia ter um troço. Parecia que eu ia ter um troço. Ah, Amanda, não acho que seja sobre a escola, mas a confiança e o crédito que as pessoas me colocavam e eu não supria. Amanda, teus pais colocavam expectativas em você? Colocavam uma pressão, assim, eram exigentes? E aí, voltando à autoestima, gente, acho que até... Acho que até a autoestima faz muito sentido nessa fala, nesse comentário que a Amanda trouxe, né? O que é autoestima, gente? Autoestima é como a gente se vê, é a nossa autoestima, né? Como a gente se enxerga, né? É muito importante a presença dos nossos pais, o encorajamento dos nossos pais durante a nossa infância para a gente construir uma autoestima saudável. Então, se você tinha pais muito exigentes e críticos, como que você vai olhar para você hoje? Os teus pais te encorajavam na tua infância ou te criticavam? Quando você fazia algo certo, os teus pais te elogiavam? Ou eles te falavam, ah, não fez nada mais do que a obrigação? O meu pai tá aqui, meu pai me encorajava. Meu pai só me falava não. Gente, meu pai, ele é um mestre da minha vida de me ensinar a ter coragem. Meu pai é o mestre da minha vida de me ensinar a ser corajosa. E sabe como que meu pai me ensinou a ser corajosa? Meu pai me deu muito limite. Meu pai me falou não. E eu, teimosa, ia lá e fazia. Fui desenvolvendo a minha coragem assim, pai. De tanto que o senhor me falou não. E hoje está falando aqui. E, gente, como que eu não vou falar? É meu dom. E olha que engraçado, gente. Isso é muito louco. Eu tenho muitos traumas, muitas questões com a minha expressão, com o meu falar. E é justamente o meu falar, a minha voz, que é o meu dom. Então faz sentido pra vocês que pra eu viver a minha essência, pra eu colocar o meu dom no mundo, pra eu viver a minha missão aqui no mundo, é óbvio que eu tinha que curar a minha criança interior. Tá nela a chave de tudo. Geralmente, gente, onde está a tua maior dor é onde está o teu maior potencial.
Meu pai dando risada. Então, gente, parem pra refletir. Vocês eram encorajados na sua infância? Ou vocês eram criticados? E aí eu vou trazer uma terceira situação. Ou vocês eram negligenciados? E entendam a negligência aqui não como algo intencional dos seus pais, né? Mas muitas pessoas tiveram os pais ausentes porque os pais estavam trabalhando, ou muitas vezes a nossa mãe estava passando por uma situação difícil emocional. O quanto que muitas vezes a gente se sentiu negligenciada ou negligenciado na nossa infância porque os nossos pais eram ausentes ou estavam lidando com as questões deles. E o quanto que, por a gente se sentir negligenciado, a gente acabou desenvolvendo uma independência, uma autossuficiência extrema, né? De tipo, não preciso de ninguém, dou conta de tudo sozinha. Eu também fui um pouco dessa pessoa, assim. A minha independência era um pouco tóxica. Porque eu me senti um pouco, entre aspas, negligenciada na minha infância, né? Poxa, minha mãe morreu, meu pai estava trabalhando, tentando me sustentar, cuidar da nossa vida. Eu fiquei muito sozinha na minha infância, assim. Eu acabei desenvolvendo uma independência como se a minha independência fosse a minha armadura de proteção. Eu dou conta de tudo, eu faço tudo sozinha, eu não preciso de ninguém, porque se eu precisar de alguém, eu posso ser machucada, eu posso me magoar, eu posso me decepcionar. Alguém se identifica também com essa crença? Eu sou super independente, autossuficiente, tenho autonomia para fazer tudo, melhor assim, porque aí eu não preciso pedir ajuda pra ninguém, não preciso precisar de ninguém, e aí eu dou conta de tudo sozinha. No fim, pessoas que são super, super, super independentes podem ter vivido algum tipo de situação na infância onde se sentiu negligenciada. Eu também era essa pessoa, eu me viro. E aí, como que a gente faz, né, pra se relacionar, sendo que a gente é a Mulher Maravilha? Não faz, né? Como que a gente se coloca vulnerável pra receber do outro algum tipo de ajuda, algum tipo de assistência? Ai, tia Li, meu pai, ó, eu comprei uma cachorrinha poodle pra você não ficar sozinha. Lembra, Julie? A minha cachorra, gente, a Julie, ela me acompanhou muito, muito, muito. Então, gente, por isso que é importante a gente olhar para nossa criança interior, né? Porque se a gente se sentiu negligenciado em algum momento da nossa infância, né? E a gente cria essa capinha de proteção de, sou super independente, faço tudo sozinha, dou conta tudo sozinha, a gente não abre espaço para se relacionar, para as pessoas chegarem, a gente não abre espaço para receber do outro. E se a gente não consegue receber do outro, a gente não consegue trocar. E a troca é a base de todas as relações. Eu sou uma estudiosa de constelação familiar, né? Eu não sou consteladora ainda, vou me tornar, mas Bert, que foi o criador da constelação sistêmica, ele fala: a ordem e o equilíbrio precedem o amor dentro de um relacionamento. A ordem, quando você olha para o teu parceiro e você se vê como igual. Ninguém é maior que ninguém.
né? E o equilíbrio, a troca, eu dou, você me dá, né? Isso é muito mais importante num relacionamento do que o amor, né? O amor não... Só amor não sustenta relacionamentos. A Amanda, hoje me identifico não sei receber amor, até presentes. Amanda, dá uma olhadinha um pouco nessas suas questões, o quanto que talvez em algum momento lá na tua infância você pode ter se sentido negligenciada, né? Que você colocou aí a capa da autossuficiência, da independência, que eu chamo de independência tóxica. Que ninguém chega perto. As pessoas até chegam perto, né, gente? Só não conseguem entrar no nosso coraçãozinho. Então, vocês conseguem perceber? A nossa criança passou por muita coisa. Muita coisa. E todos esses acontecimentos foram formando o nosso sistema de crenças, no que a gente acredita. Se você passou por alguma situação na tua vida onde a confiança no teu pai e na tua mãe foi quebrada lá na tua infância, como que você vai confiar nas pessoas aqui na tua vida adulta? Como que você vai confiar em você mesma? Se você passou por alguma situação lá atrás, na tua infância, onde as tuas emoções foram negligenciadas, onde você se sentiu negligenciada, como que você vai expressar tuas emoções aqui na frente? Tem uma crença muito comum, assim, já trabalhei ela diversas vezes, não em mim, mas nas minhas clientes, nos meus atendimentos, né? Eu não podia chorar na minha infância. Minha mãe falava, engole o choro. Minha mãe falava, por que você tá chorando? Não foi nada. O quanto que esse engole o choro, não foi nada. O quanto que essas frases que foram ditas lá atrás pra nós, na nossa infância, reverberam aqui na nossa vida adulta. Será que um adulto que escutou engole o choro lá atrás, será que ele se sente confortável em expressar suas emoções? Será que esse adulto se sente confortável em ser vulnerável? Faz sentido pra vocês, gente, isso que eu tô trazendo? Eu quero muito falar que se a gente não cura a nossa criança interior e se a gente não olha para as dores, né, e ressignifica as crenças da nossa criança, a gente não consegue ter relações saudáveis aqui na frente. A gente não consegue ser um adulto funcional. A gente não consegue atingir a maturidade emocional. Porque a gente acaba se tornando uma caixinha de projeções. Vou dar um exemplo. Se eu fui muito criticada lá atrás pelo meu pai, pela minha mãe, eu posso ser hoje um adulto com uma autocrítica muito forte e com um nível de exigência muito forte comigo e com as pessoas que eu me relaciono. Se eu lá atrás não me senti visto ou vista
pelo meu pai e pela minha mãe, se eu não me sentir reconhecida pelo meu pai e pela minha mãe lá atrás, na minha primeira infância, eu posso me tornar um adulto que busca reconhecimento nos outros, no trabalho, no chefe, dentro do relacionamento. É como se existe uma falta de reconhecimento do meu pai e da minha mãe. Eu acho que os meus pais não me amam, não me reconhecem. Eu vou pro mundo buscando esse reconhecimento fora, nos outros. E aí, o que a gente acaba fazendo para chamar atenção na gente? O que a gente faz para ser reconhecido? Muitas pessoas acabam perdendo um pouco da mão para ser reconhecidos, né? Na verdade, só falta curar a criança interior. Então, eu quero muito trazer essa consciência, né, pra vocês, assim. Tudo que a nossa criança interior passou lá atrás e não foi ressignificado e não foi curado, nós projetamos hoje, dentro dos nossos relacionamentos. Afetivos, de trabalho, de amizade, por aí vai. Gente, tá tocando uma música de novo. Pronto. Então, se você tem alguma exigência hoje com teu parceiro, com a tua parceira, pode ser que em algum nível inconsciente você, na verdade, tenha uma exigência da tua criança interior em relação ao teu pai e à tua mãe. Isso acontece. E como que eu sei que a minha criança interior está ferida? Gente, existem muitos comportamentos infantis hoje, né? A gente se torna... quando a gente tem uma criança ferida dentro do nosso coração, a gente se torna um adulto infantilizado, né? O que é um adulto infantilizado? Que tem uma criança interior ferida dentro dele. É um adulto que busca aprovação externa, busca aprovação dos outros. Vou até pegar aqui minha cola, minha apostila do curso de Teta Healing que eu fiz. É um adulto inseguro. É um adulto que tem uma tendência a entrar no drama, a se vitimizar. É um adulto, muitas vezes tem dificuldade de se expressar, de falar. Muitas vezes quando a gente tem a nossa criança ferida, né? A gente é um adulto que vive exigindo dos outros, né? Tem muitos comportamentos que a gente tinha lá, gente, na nossa infância. Sabe um comportamento muito de criança, assim? Ah, eu tô lá brincando com a amiguinha e a amiguinha fez uma coisa que eu não gostei. Eu pego meus brinquedos e vou embora. Isso é um comportamento infantil, né? Não tem conversa, não tem diálogo. Tipo, não é do meu jeito, não quero. Isso é um comportamento infantilizado, né? Quantas vezes a gente tá dentro de um relacionamento, de amigos, de família, ou até mesmo até afetivo, e não é do meu jeito, então eu não quero mais, não tem diálogo. Adultos infantilizados, eles não sabem conversar, não sabem dialogar.
E, gente, eu vou fazer uma próxima live pra gente falar sobre como identificar, né, os padrões da nossa criança. Não sei se vocês já tiveram alguns insights aqui com essa live, mas eu vou aprofundar nesse assunto da criança interior, porque, meu Deus, tem muita coisa pra falar sobre criança interior. Mas vocês conseguem entender a importância da gente olhar para as nossas feridas do passado, da gente ressignificar as dores da nossa criança interior? Porque, gente, quando a gente olha para a nossa criança interior, ressignifica as dores dela, e ela se sente amada, se sente vista dentro de nós, por nós, né? A gente consegue, a partir daí, extrair as virtudes da nossa criança, a autenticidade, a verdade, a essência. Como todos nós aqui somos adultos, né? Não tem como a gente voltar no passado, né? Mudar o que aconteceu. O que a gente pode fazer é adotar a nossa criança interior ferida, cuidar dela, ressignificar tudo que ela passou, integrar ela dentro do nosso coração, para depois a gente conseguir extrair a autenticidade, a verdade, a essência, a leveza, a alegria da nossa criança. E aí, quanto mais a gente cura as dores da nossa criança, mais perto da nossa essência a gente está. E mais a gente consegue manifestar a nossa essência no mundo. Lembra dessa carta que saiu no começo da live? Trabalho. Essa carta é do tarô da criança interior. E ela fala o seguinte: trabalho é quando a gente divide com outras pessoas uma coisa que o universo dividiu só com a gente. Quando se tem coragem para fazer isso, o trabalho fica gostoso e a gente trabalha com mais alegria. Expresse em seu trabalho os dons que você recebeu. O que a gente recebeu do universo, que é único, é a nossa essência, a nossa alma. E que trabalhar é dividir com as pessoas a nossa essência, a nossa alma, a nossa criança curada. Bonito isso, né? Então, gente, olha que bonito esse papo, olha que profundo. Vocês conseguiram perceber por que a gente deve curar a nossa criança interior ferida? Fez sentido o conteúdo que eu trouxe para vocês, os exemplos que eu compartilhei por aqui? Coloquem aqui nos comentários para mim, por favor. Quem estiver aqui ainda. Eu vim até com a minha blusa colorida, que essa blusa é bem de criança, né? Bem colorida. E eu fiquei muito feliz, gente, porque o meu pai entrou na live, a minha madrinha e a minha avó, as pessoas mais importantes da minha vida, entraram nessa live. Olha que bênção isso. E eu falei pro meu pai, meu pai foi o meu mestre de me ensinar a ter coragem. E ele foi o meu mestre de me ensinar a ter coragem, porque ele me ensinou o que era limite, falando não. Te amo muito, pai. E, gente, eu vou fazer uma outra live falando sobre criança interior. A gente vai continuar esse papo aqui, tá bom? Acho que a próxima live ela pode ser justamente sobre como identificar os padrões
da criança interior ferida no nosso dia a dia. Eu vou deixar essa live salva. Comentem nessa live, comentem o que vocês aprenderam, qual foi o insight que vocês tiveram com essa live, com esse conteúdo aqui. E coloquem também no comentário da live uma sugestão de tema para as próximas lives. A próxima live eu vou falar sobre criança interior também. Eu vou falar sobre como a gente identifica os padrões da criança interior ferida no nosso dia a dia. Provavelmente vai ser sobre isso. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito bom ver todos vocês aqui. E um beijo. Até a próxima!